Bom dia. Então, como eu tinha falado anteriormente, que agora eu comecei a gravar o encontro, eu tinha conversado com os colegas sobre ampliação de prazos, né? Falei sobre o seminário que teve na última semana, na última sexta-feira, do qual eu não pude participar. Vários colegas participaram, a Malu, né, minha monitora, participou também. E a questão que foi colocada sobre evasão, enfim, né, sobre as dificuldades do ensino remoto. Uma questão que eu queria colocar seria os prazos, né? A gente, quando começou, acho que até vocês, né? Ninguém sabia como isso ia acontecer, né? Como iam se dar essas aulas. A gente tinha uma vaga noção, né? Se programou, obviamente, mas era um projeto, a gente não sabe como que isso iria ser aplicado. E foi percebido que muitos alunos, né, não conseguiram cumprir os prazos, o que é absolutamente normal, né? Num semestre normal, só que esse não é um semestre tão normal assim. Eu, sinceramente, eu prefiro que vocês façam os tópicos do que cumpram. Claro que o ideal, até para vocês, né, seria cumprir lá o cronograma. Mas eu sei também que o ideal está muito longe de ser o real, né? Então, a minha proposta é ampliar os prazos. E eu vou fazer assim, tá? Para não sobrecarregar o trabalho das monitoras, por exemplo, elas corrigem os fichamentos, né? Não sou eu. E eu não queria, eu sei que as duas também estão fazendo disciplina e tal, né? São também alunas que também estão enfrentando o mesmo problema de vocês. Então, eu vou pedir um favor assim. Quando não conseguirem entregar o fichamento no prazo, ou se quiserem entregar algum atrasado, vocês podem me escrever, tá? E aí a gente negocia. É possível, mas a gente não, eu não vou ampliar tanto assim, para não deixar as duas, tá? A Malu e a Gaia enlouquecida olhando toda hora o que foi enviado. Os questionários eu vou tirar os prazos, tá? Eu vou deixar até, sei lá, a última semana de aula. Quem já fez, que bom, agradeçam. É, E eu fico com medo só de prejudicar isso, quem já fez. Mas eu acho que não, né? Se alguém se sentir prejudicado, mas sei lá, eu acho que não é um momento disso, né? Só tá ajudando os outros colegas. Então eu vou deixar bem amplo, tá? Vou deixar, sei lá, até a última semana de aula, os questionários. Deixar algo assim, para eu, quando eu for fechando as notas, já ter também, porque aí tem toda a questão de CAGR, média, né? Que a gente vai ter que fazer, tá bom? Aí, os prazos dos fichamentos, vocês conversem comigo ou com as monitoras, a gente vê como é que a gente vai organizar isso. Quem não conseguiu entregar algum e queira entregar, tá? E os PCCs também, aí vocês vão vendo. Eu vi que 15 pessoas entregaram os PCCs até agora, né? Eles estão bem legais. Eu falei agora também que eu tinha atribuído nota, eu vi que não salvei. Eu já vou arrumar isso, tá? No Moodle. Ainda bem que eu lembro a minha memória, ainda mais que é vídeo com imagem. Eu lembro as notas direitinho, eu tinha anotado no papel também, que eu não confio muito em sistemas assim, tá? Então é isso. E aí, quem precisar de mais prazo para alguma coisa, vocês me escrevam e a gente negocia, tá? O importante é que, assim, eu sei também não tô culpando quem quiser largar a disciplina ou outras. Eu acho que é normal, tá? Eu acho que vocês não devem se sentir tão, assim, preocupados e culpados por isso, assim. Até uma questão, acho que do seminário, todas essas questões de ensino, eu entendo que elas são importantes. Mas eu também entendo que é um seminário, é um semestre atípico, assim. Eu tava brincando com a Malu e com a Gaia no grupo, que se eu, a pena é que eu não posso largar nenhuma disciplina, porque senão é claro que é normal, né? Num semestre presencial, é bastante normal que vocês larguem uma ou outra, né? Eu também já fiz isso quando estudante, né? Não faz tanto tempo assim, faz algum. E eu larguei lá uma disciplina ou outra, a gente pega mais, vê que não dá conta, o que é normal, e tranca. Ainda mais esse semestre que vocês podem trancar a qualquer momento. Só que se forem trancar por essa questão de prazo, coisa assim, acho que dependendo do professor dá para negociar, né? Vocês têm professores no curso que são um pouco mais assim, mas eu acho que não é o caso de vocês, tá? Não é na primeira fase, eu acho que não, ninguém não vai querer negociar, assim. Então vão vendo o que não dá, o que dá, tá? E vão me falando. Ok? Essa é a primeira coisa que eu tinha que falar. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, tá. O Luiz que fez não tem problema de tirar. Então tá.
Eu vou tirar dos questionários, dos fichamentos e do PCC. Eu tiro também, mas é assim, só me escrevam pra gente ir, pra eu controlando mais ou menos, tá? Como que isso vai ser dado. Me escrevam pra mim ou para as monitoras, mas podem me escrever também, tá bom? É, vocês conseguiram ver? Tomando café. Vocês conseguiram ver os vídeos? Eu vou falar um pouco então da aula. Essa aula eu vou tentar fazer uma parte dela no encontro síncrono, tá? Eu ia fazer 4 vídeos, e aí eu decidi fazer um, tentar dar aula assim, direto, tá bom? Vamos conseguir. Então, a aula de hoje tem como o texto básico, esse aqui é um catálogo, História da Arte. É um dos meus catálogos preferidos, assim, ele é bem legal. É, é um livro tal como Gombrich, né? Ou como Jason, esses livros catalogares de história da arte, que apresentam, né, as telas, os movimentos, explicam. O que eu acho que ele tem de ponto positivo contra os outros, contra. Quem tá contra ninguém, né? Mas ele foi escrito por um grande teórico da arte, né, que é o Argan. Como o Gombrich também é um grande teórico. Só que qual a questão? O manual do Gombrich, ele não traz questões teóricas. Ele é mais grande público, voltado para o grande público. É, e esse manual, né, o do Argan não. O do Argan, ele é um pouquinho, ele não é tão grande público, então ele tem algumas questões teóricas bem legais, assim, problematizadas. Por exemplo, ele vai trabalhar com a liberdade guiando o povo, que eu vou falar hoje. Ele vai discutir toda a questão da uma tela histórica, uma tela alegórica, né? Que grosso modo não vai, um grande público não vai trabalhar tanto com essa questão de alegoria, né? Tem umas questões teóricas bem interessantes, né? Ele é um bom manual. Ele é publicado pela Companhia das Letras no Brasil, é daqueles livros que tem várias e várias edições. Eu acho legal, a gente tem sempre que problematizar, né? Na disciplina a gente está lendo artigo científico, a gente está lendo texto, sei lá, de historiador da arte conhecido, publicado em português, né? Mas acho que é legal também um contraponto do manual, né? Eu não sou completamente contrária a manual, principalmente de história da arte. E principalmente por uma razão. Vocês vão fazer um curso de história, essa é a única disciplina que vocês têm de história da arte. Então, por vezes, ajuda muito consultar o manual, tá? E são bons manuais. A gente tem o Argan, tem o Gombrich, e é legal, não tão legal assim pensar, que eu tenho várias professoras, né? As professoras que foram minhas professoras, elas falam muito da dificuldade de dar história da arte, sei lá, há 10, 20 anos atrás, onde a gente não tinha uma publicação, uma tradução tão massiva de história da arte para o português do Brasil, né? Hoje a gente já tem, ela não é tão boa quanto a gente gostaria, mas a gente tem muito texto teórico, né? Então, por muito tempo se deu aula só com esses catálogos. Isso é muito complicado, né? Mas eu acho que é importante saber entrar e sair dele. Então, por isso que eu dei, né? A gente tem 2 textos de catálogo, que são bem diferentes. Esse texto do Argan, ele é interessante porque ele tá muito pautado numa história da arte do Brasil. Por mais que seja estranho, né? Porque é um catálogo de uma história europeia, né? Uma história da arte europeia, é, como foi a história da arte até pelo menos a década de 70. Não a história da arte de imagem, mas a história da arte escrita. É, mas por que ele tem muito a ver com o Brasil? Porque a gente tem um número significativo de professores de história da arte, historiadores da arte brasileiro, que tiveram uma formação com Argan. Ele orientou um monte de gente, um monte de brasileiro, né? Uns brasileiros. Geralmente pessoal que hoje, assim, a gente sempre encontra na ANPAP, né, na associação, mas os velhinhos. Mas ele tem uma geração bem legal de professores aqui no Brasil, que foram alunos dele. Então, uma forma de fazer história da arte que a gente vê muito no Brasil, né? É bem legal. E ele tem excelentes textos teóricos, tá? O Argan. E outros livros sobre Renascimento, Barroco. Ele é, né, um historiador incrível e fez um bom manual, tanto que eu acho que é um dos melhores. Aqui, professora, no fichamento é para fazer até o fuzilamento de maio, né, do Goya, ou até a liberdade guiando o povo. Podemos ignorar aquele trechinho que vem antes e depois. Isso mesmo, Ana. Uhum, é dos dois. É a liberdade guiando o povo e o fuzilamento, né? Os trechinhos de antes e depois, sempre quando tem, é para ignorar, tá? Aqui. Então, eu separei, vamos ver se eu consigo fazer isso agora. Um minutinho, gente. Eu queria falar da liberdade guiando o povo.
Aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar a tela. Eu treinei antes e deu certo. Aqui eu vou apresentar agora a tela inteira. Permitir. Deu. Alguém liga o áudio só para falar aqui. Se dá tudo certo. Vocês conseguem ver a tela? Sim, tô vendo. Sim, dá pra ver. Sim. Oh, viu? Que bom. Então, gente, deixa eu colocar aqui em apresentação. A gente vai falar, então, um pouco da tela do Delacroix, da Liberdade Guiando o Povo. Ela é uma tela muito importante por muitas razões, né? Eu vou falar um pouco dela. Para falar, eu usei, claro, o texto do Argan também, mas eu usei alguns textos teóricos, tá? O principal texto que eu usei é um texto que chama Soulèvement, que em português seria Levantes, trabalha, né, com essa tela e com outra, que é justamente o que eu vou apresentar hoje. São essas duas telas, né? É legal pensar por que eu coloco essas duas telas. Para a gente pensar por que vocês acham que essa tela do Delacroix ela é tão conhecida. Vamos ver. Eu vou voltar aqui. Por que vocês acham assim? É uma tela. Porque eu não consigo ver o chat, você coloca ali. Por que ela é uma tela tão conhecida? Isso, que tá no Coldplay. Tá. É interessante pensar porque uma imagem é tão conhecida, tão mais famosa do que outra, né? E é legal pensar nisso. O que a gente tem aqui na tela do Eugênio Delacroix? Vocês estão vendo a imagem, né? O que a gente está vendo aqui na tela, na imagem do Eugênio Delacroix? Um evento histórico, né? Por isso, na questão de alegoria, o evento histórico. O que é uma tela alegórica? Uma tela alegórica, por exemplo, como é que seria a interpretação dessa liberdade guiando o povo ser uma tela alegórica? Ela seria se ela fosse, né, essa mulher segurando a bandeira tricolor, se ela fosse uma deusa, né? Se ela fosse a alegoria da deusa da vitória, né? Falta as asinhas para ser alegoria, mas enfim, a gente tem a bandeira, que tem toda a questão que entendem que a bandeira faz assim e a asa também, né? Mas ela é uma imagem alegórica, ela é alegoria de algo. Se ela fosse a deusa, né, uma deusa da vitória, ou se ela fosse a alegoria da França, né, revolucionária. Mas ela também é uma cena histórica. Por quê? Porque ela narra algo que acontece naquele momento, né? É bem interessante algo que a gente vai ver muito no romantismo, também no neoclassicismo, que a gente começa a ver em grandes dimensões, né? Imagens, deixa eu botar aqui a dimensão da liberdade guiando o povo. Aqui, né? A gente tem uma tela gigantesca, né? Que apresenta um evento histórico, mas um evento histórico do presente, né? O Eugênio Delacroix, quando ele pinta a liberdade guiando o povo, isso tinha acabado de acontecer, né? São os Três Gloriosos, é uma cena histórica, né? Em 1830, em Paris, e ele vive isso, né? Ele vive mais ou menos, ele não vai para o levante popular, mas ele é um revolucionário na época, ele deixa de ser em 48, mas ele vive aquilo, ele vê aquilo, sei lá, da janela, ele escuta, ele lê no jornal e ele pinta a cena, né? Então, é uma imagem histórica. E por que eu coloquei essas duas, né? Qual a questão dessas duas imagens? De pensar porque a do Delacroix é tão famosa, né? E a do Leon Cornet, provavelmente ninguém nunca viu, né? A primeira vez que eu vi essa imagem foi justamente, falei desse texto teórico, foi uma exposição que teve sobre esse texto, né? E narra o mesmo evento, né? Aí a gente tem que pensar por que uma é tão conhecida e outra não, né? A gente vai desenvolver um pouco isso, tá? Nesse encontro. O Delacroix é um artista super interessante, né? Eu gosto bastante dele, e uma das coisas que eu mais gosto dele é que ele tem toda uma questão revolucionária, política, mas também na arte. Quando o Courbet, isso é da aula que vem, quando o Gustavo Courbet vai pintar o ateliê do artista e vai ser super pintado, o Delacroix ele vai ser muito favorável, né, a essa imagem. Ele, como é que eu poderia dizer? Ele elogia, né? Ele elogia publicamente o Courbet. E é uma imagem que tinha sido super criticada, rejeitada no salão de arte.
aqui que a Vanessa falou, por uma mulher na frente dos outros. Não entendi, Vanessa. Aqui. Tá, mas eu vou falar um pouquinho da imagem, tá? Então, o Delacroix é um artista super interessante. Ele vai ser um dos líderes, né, desse movimento romântico francês. E tem toda uma questão de engajamento político que a gente vai ver bem na próxima aula. Esse período da arte, né, século XVIII, XIX, é uma arte muito engajada. É algo que, grosso modo, se fala que acaba no impressionismo, não acaba, né? Eu não concordo que acabe, mas se transforma. A gente vai ver bem isso na aula que vem, tá? Mas esse período, século XVIII, século XIX, não poderia ser diferente, principalmente na França. É uma arte que está completamente ligada a lutas políticas. E para quem gosta de impressionismo, vocês podem ver a imagem. Aqui está surgindo, né? A gente vê brotar brotar, como se algo pudesse brotar, mas entendem? Os contornos começam a se modificar, eu começo a perder os contornos, né? A gente vê aí o impressionismo, mesmo na tela do Delacroix, né? Bem visível. Ele está nascendo aos poucos, né? Nada acontece de uma vez só. Aqui que eu coloquei do Delacroix, e aí eu coloquei, né, dessas duas imagens, que são essa daqui, né? São as duas imagens da aula de hoje, que são justamente imagens que apresentam o mesmo evento histórico. Aí eu vou falar do evento rapidinho para vocês entenderem. Grosso modo, a gente liga a liberdade guiando o povo do Delacroix com a Revolução Francesa. E não é que ela não faça parte da Revolução Francesa, mas ela faz parte de um longo processo que é a Revolução, né? Vocês devem ter estudado no colégio, vão estudar bem na faculdade, né? Todo o processo que se dá desde a queda da Bastilha, lá de 1789, até, né, os Três Gloriosos, ou até o Napoleão III, né? Todo esse processo revolucionário que acontece na França. Essa imagem, então, né, a liberdade guiando o povo, ela está ligada não à queda da Bastilha, ela não é uma imagem do século XVIII, né, mas do XIX. Ela apresenta os Três Gloriosos. É uma época de vários levantes populares, né, na França, em Paris, sobretudo, né, e ela acontece, né? Esses três gloriosos são o quê? São 3 dias. O dia 27, o dia 28 e o dia 29 de julho de 1830, né? E são levantes nas ruas de Paris, onde cerca de 8.000 pessoas vão pedir o fim do reinado do Carlos X, que é o irmão do Luís XVIII, né? Que é da dinastia dos Bourbons. É o período de restauração francesa, né? A restauração francesa ela vai acontecer desde 1814 até 1830, né? É o momento que os Bourbons lá, do Luís XIV, Luís XVI, que tinha perdido a cabeça, voltam ao poder, né? O povo é contra isso depois de uma revolução, né? E durante isso ainda é um período revolucionário e eles vão para as ruas pedir o fim, né, desse reinado do Carlos X, que é um Bourbon. Então acontece esses 3 dias de levantes populares, né? O fim, né, desse, já acabando com a festa, o fim desses levantes se dá com a subida, né, do Luís Felipe de Orleans ao poder francês, né, que vai durar algum tempo e também vai acabar, né, lá em 48, uma outra revolução, né, francesa. Depois a gente fala disso na aula que vem. E é legal pensar, eu gosto bastante, eu vou voltar aqui, de pensar essa imagem do Delacroix, por que ela é tão conhecida, né? E ela é uma. Sabia que ela é a imagem que mais aparece em livros didáticos no Brasil? É muito legal pensar isso. Quem escreve sobre isso é a Circe Bittencourt, que é uma professora da USP, né, que escreve uma tese de doutorado, várias questões, então, sobre essa imagem, e ela mostra por que ela aparece tanto em imagens, né, em livros didáticos brasileiros. Alguém colocar aqui. Os Miseráveis. Isso mesmo. Os Miseráveis. E os dois menininhos lá do Delacroix são, eu esqueci o nome dos dois meninos, do Victor Hugo, que são as imagens, que são personagens do Victor Hugo, né? O Victor Hugo é o nosso grande escritor romântico, né? Francês. E ele vai apresentar, né? Vai nos narrar essas cenas e ao mesmo momento, Os Miseráveis. Isso mesmo. Aqui.
Tal qual o Victor Hugo Delacroix, Eugène Delacroix é um grande revolucionário, é muito legal pensar isso. Vocês vão entender bem no texto da aula que vem, que esses artistas são artistas engajados nesse período. No vídeo eu falei sobre o Jacques-Louis David, né, e toda a questão da Revolução Francesa, do começo da Revolução Francesa, efetivamente, né, lá do século XVIII, e é legal pensar esse artista engajado, né, e como é o caso do Eugène Delacroix, né, eu gosto muito dessa frase aqui, que ele fala, eu não vivi pela pátria, mas ao menos eu pintei pela pátria, porque não vai, né, nos 3 dias de Revolução Popular em Paris, mas ele pinta pela pátria. A imagem não foi por encomenda, essa imagem ele fez porque ele fez, né? Ele fez para a França, ela foi comprada a posteriori. O Delacroix ele tem algo muito legal, ele faz poucas imagens por encomenda, tá? Ele pinta o que ele quer. É incrível, né? Como artista ele conseguir fazer isso. E ele é um artista muito conceituado, assim, e bem aceito em salões, em circuito de arte. E o que a gente vê nessa liberdade guiando o povo, né? A gente vê em primeiro plano a figura de uma mulher, né? E é uma figura de uma mulher, como vocês podem ver, de torso nu, né? E aí tem toda a questão de alegoria ou não, porque ela pode ser alegoria, né, da deusa da vitória, que eu falei para vocês que geralmente essa alegoria, iconografia, tem a asa, né? E aqui a gente tem a bandeira, entendem que as duas balançam, né? E tem a questão do diário e drapeado, elas evocam a mesma questão, né? Ou ela poderia ser a alegoria da própria França. Mas ao mesmo tempo, ela é uma mulher do povo, né? Ela é uma mulher de carne. E se fala isso muito pela questão da pele dela, a pele dela é suja, ela não é branca como mármore, né? Ela não é uma estátua, é greco-romana, ela é uma mulher. E ela tá descalço, ela não tem as sandálias que as né, deusas da vitória geralmente portam, né? E aí tem toda a questão dessa beleza feminina, né? Em contraste com o horror da guerra. É muito legal, não é muito legal, né? É muito. Mas a gente tem aqui, ó. Percebem que tem uma espécie de pedestal triangular, uma construção triangular aqui, que vai fazer um pedestal para essa mulher, né? E são corpos de homens mortos, né? Mortos nesse levante. Legal, legal também não é legal, mas a gente pode perceber como a gente tem aqui homens, né? Um homem sem a calça, porque durante esses levantes, né? As pessoas morriam. Tem muito a questão do furto, do roubo, né? Como isso acontece, que se tirar, né? Joias e objetos de valor, ou mesmo vestimentas, botas, sapatos que custam caro, por exemplo, né, desses homens. Então tem toda essa questão desse pedestal aqui, né? A gente vai ver várias imagens, né? A gente vai ter a imagem do burguês, né? A imagem de um homem que trabalha, esse daqui, com uma boina, né? Numa tipografia na época, tem toda a questão da censura da imprensa, né? E eles vão muito nesse levante de 30, ou até esses dois meninos, né? Esse menino é esse daqui especificamente, e esse daqui também, que seriam personagens do Vitor Hugo, né? Nessa construção. A gente consegue ver aqui na bruma, né? O fundo da cidade, é legal pensar que essa imagem ela acontece num tempo e num lugar bem definido, né? Se ela pode ser analisada como uma tela alegórica, ela também é uma tela histórica muito bem colocada. A gente tem um tempo, 27, 28 e 29 de julho de 1830, a gente tem um lugar. Aqui a gente tem Paris, né? Já apresentada entre as brumas dessas brumas, né? Da fumaça mesmo desses tiros e dessa confusão que acontece em Paris, esse levante popular. E a gente consegue ver a Catedral de Notre Dame, né? As duas torres aqui. As cores da bandeira, né? Da França, que vou voltar aqui, o azul, o vermelho e o branco, elas são evocadas a todo tempo na imagem, vocês conseguem perceber, né? Aqui, as roupas, né? O azul, o vermelho, né? E o branco. Elas têm uma evocação bastante recorrente nessa imagem, né? É bem interessante pensar como isso é apresentado. Aqui eu coloquei a Catedral de Notre Dame e os personagens que eu tinha colocado para vocês. E o que a gente vê nessa evocação de personagens? Como Delacroix mostra que o levante é feito, né? Conta com a participação, o levante popular de várias camadas sociais. Aqui a gente vai ter o burguês, se analisa que seria
Delacroix, que estaria sendo, como ele não participa, ele se coloca na tela. Aqui esse trabalhador de gorro, né, simboliza esses trabalhadores de oficinas tipográficas, né, que são os tipos, né, os tipinhos assim, eu não tenho um tipo aqui, mas são os, como a gente faz imprensa na época, né, é arte gráfica isso. Mas, enfim, são homens que trabalham na imprensa da época, e esses dois garotos, né, esses jovens que participam do evento, que, segundo especialistas, também são personagens do Vitor Hugo. É legal pensar que o Delacroix vai ser o líder desse grande movimento artístico, né, que é o romantismo. A tela é pintada em 1830, né, no ano que isso acontece, né. O Estado francês compra a tela em 1831, mas não é uma encomenda, isso faz muita diferença, né? Porque a gente pensa que o Napoleão Bonaparte, por exemplo, encomenda para o Jacques Louis David a coroação dele. Isso não é uma encomenda. O Delacroix quer pintar a imagem, né? O Estado decide comprar depois. Ela vai se tornar parte do acervo do Museu do Louvre em 1875. Não é uma compra de novo, né? Porque o Louvre é do Estado francês. E né, a grande imagem que a França escolheu mostrar também, aí tem toda uma questão, o Delacroix pinta porque ele quer, mas a França elege como a grande imagem da Revolução, né? A grande imagem da Revolução Francesa não é a cabeça decapitada de ninguém, mas é a imagem do Delacroix com essa liberdade guiando o povo. Aqui a gente vê ela, né? Aqui é o Museu do Louvre, e a gente vê, né, um monte de eu gosto de pensar a imagem nesse tempo novo, né? Cheia de smartphones, como que isso se dá, né? Produzindo uma outra imagem da mesma imagem. Como que isso é colocado? Deixa eu voltar aqui para vocês, para olhar, conversar um pouco. E depois eu volto para o Leon Cornet. Então, conseguiram um pouco entender a imagem do Delacroix. Eu acho que o texto do Argan é bem legal para apresentar, mas é legal a gente entender por que a imagem se torna tão conhecida, né? É claro que ela é uma imagem, é muito complicado trabalhar com arte nisso. É uma imagem incrível, né? Não estou falando que ela não é, mas tem razões muito lógicas por ela ter se tornado uma imagem tão conhecida assim, né? E como é interessante também, falou do Coldplay ali, eu tinha esquecido desse detalhe, devia ter botado o CD. Acho que não deve nem ter CD a primeira vez que saiu. O disco, sei lá, o CD. De que ano que é esse? Eu não lembro. Eu já vi a imagem. 2007. É CD. Ah, tem o CD físico? Legal. Meu namorado deve ter também, ele adora Coldplay, por isso que eu sei da imagem, porque acho que foi um comentário. 2012, então é CD, tá ótimo. Enfim, como a imagem física, né, a imagem de arte se transforma em uma imagem de cultura de massa, né? Uma imagem que foi feita para ser única, está lá apresentada no Museu do Louvre, de repente se transforma numa imagem feita a milhares, entende? Que recorre aí em várias. Hoje ninguém mais compra CD, né? Mas foi comprada, adquirida num CD. É muito legal. E, por exemplo, no livro didático, né? Como nos livros didáticos, por exemplo, no Brasil, a imagem mais presente é essa. É muito louco pensar, né? E, de fato, eu conheci essa imagem no meu livro didático, né? Eu acredito que vocês também, né? E por que isso acontece? Também tem uma explicação, tá? Quando se começa a produzir livro didático no Brasil, no século XIX, o Brasil, né, a imprensa brasileira, compra uma série de litogravura, que é uma forma de gravura, da França, e vem do Museu do Louvre. Tem tipo uma espécie de, vou falar um termo, mas é quase que uma colonização cultural francesa, um termo meio pesado e mil vezes criticado, mas entendem de uma maneira simples que eu quero dizer como a França tenta, né, se tornar a grande nação cultural e ainda tenta, né? Isso não acho que não é um mistério para ninguém, mas como isso está colocado, né? E a gente pode ver isso numa ação
do livro didático, né? Quando se começa a produzir livro didático no Brasil, já se começa a ter imagem e tem as imagens que vêm do Museu do Louvre. Outro exemplo é assim, quando se começa a ter escola de belas artes no Brasil, o Museu do Louvre doa, por exemplo, imagens, réplicas. Eu conheço, eu trabalhei na Bahia, né? Trabalhei na Escola de Belas Artes da Bahia, e a gente tem lá uma Vênus, né? Uma Vênus de Milo, no jardim. Porque na época que abriu a escola, não era nem a Universidade Federal da Bahia, o Louvre doou a imagem, né? O Louvre doa porque é bonzinho. Tá, que legal que eles doaram, sim, né? Doaram, eu também gostaria de receber. Não, acho que ia ficar meio brega no jardim aqui de casa. Mas tá legal também gostar de receber isso. Mas a questão é toda uma difusão, né, dessas obras, desse que é o museu mais visitado do mundo, né? E a Vênus de Milo também é tão conhecida por causa do museu, então a gente tem que problematizar essas questões da imagem. Não estou dizendo que a tela lá não é incrível, eu amo essa tela, mas eu amo justamente porque, sei lá, eu devia ter 10 anos e essa imagem estava no meu livro didático, né? Então é algo que está muito né, interiorizado na gente, não tem muito como não problematizar, tá? Deixa eu mostrar agora do Leon Cornet, essa imagem que é bem legal. E que não tinha no meu livro didático. E eu gosto dela mesmo assim. O Leon Cornet, ele é um artista, né? Aqui, a imagem. É as bandeiras. A primeira coisa que a gente vê é que isso sim é uma imagem alegórica. Ela é uma imagem alegórica, mas ela também é uma imagem histórica. Por que ela é alegórica? Vocês entendem que eu não tenho um monte de personagem aqui, eu não tenho lá o burguês, os dois personagens do Vitor Hugo, ou o homem da tipografia aqui. Eu só tenho bandeiras, né? Ela é completamente alegórica. Só que, se a gente for lá pensar como o Argan vai construir essa questão de alegoria histórica, ela é histórica, porque ela narra um evento histórico. E é o mesmo, tá? São os três gloriosos. Eu adoro essa tela, sou completamente apaixonada por ela, tá? E olha o tamanho dela. Ela tem 19 por 24 centímetros. Ela é pequenininha, né? Ela, imagina, ela é bem pequenininha perto da Liberdade Guiando o Povo. E ela foi feita por um artista, né? Leon Cornier. Ele é conhecido na época, mas ele não é um grande líder de um movimento. Muito provavelmente ninguém nunca aqui ouviu falar dele, né? Ele é muito conhecido no contexto francês do romantismo, mas no Brasil ele não é, por exemplo, um artista conhecido, né? A tela é super pequenininha, tá? Em comparação com a Liberdade Guiando o Povo, e ela tá lá no Museu de Orleans. Quem é que vai em Orleans? É uma cidade pequena, né? Não é o grande Museu do Louvre. Né? E aí tem toda a questão. Ela é uma imagem incrível, mas ela não é conhecida por diversos motivos. Ela teve exposta no Brasil em 2017, essa imagem, né? Nessa exposição que eu falei para vocês, Levantes. E o que apresenta essa imagem? É uma imagem alegórica dos três gloriosos. E olha que legal, tô vendo três bandeiras. Cada bandeira simboliza um dia. A primeira aqui, o dia 27, aqui o dia 28 e aqui o dia 29. Botei no slide direitinho que cada um apresenta, né? A primeira imagem aqui, essa branca, ela é a imagem do dia 27, né? Onde se quer essa revolução. E ela vai simbolizar o branco, né? A bandeira branca, que é o símbolo dessa dinastia dos Bourbons, né? Na França, a França monárquica, e aqui o símbolo, né? Dos Bourbons. E ela tá inteira no primeiro dia, né? Ela vai apresentar esse absolutismo monárquico francês. A segunda, a gente vê esse símbolo já rasgado, e aqui a gente vê o azul do céu. É lindo, adoro isso. E essa esperança revolucionária, né? Essa esperança que essa revolução vai mudar de fato a França. O que acho que nunca aconteceu. Mudou, não é que não aconteceu. Muda, mas não muda, né? Da maneira como se espera na época. E aqui no terceiro dia, o que eu tenho? Eu tenho essa bandeira branca, monárquica francesa, rasgada pela ação revolucionária, aonde a gente vê o céu azul, né, de esperança, e mais lindo, o vermelho, né? O vermelho que é justamente o símbolo, né, e a cor de tantos homens que lutaram nessa barricada, que morreram por uma causa, né, e estão lá expressos nessa simbologia da bandeira. Eu sou apaixonada por essa imagem. Ela é muito legal, ela é pouquíssimo conhecida, né? E a gente vai entendendo o porquê que ela não é tão conhecida assim. Eu acho que não é também tão estranho que ela não seja conhecida, né? É interessante pensar porque a do Delacroix
é tão conhecida assim. É uma imagem que muito provavelmente vocês vão um dia trabalhar em sala de aula, né? Super interessante e é uma questão legal de pensar, né? Tanto essa cena histórica, como, né? Obviamente, como professores de histórias, vocês vão trabalhar mais a cena, como a questão dessa imagem, vocês provavelmente vão trabalhar ela. Eu já fiz isso antes de discutir essas questões, né? Tendo um livro didático, essa imagem, e pensarem junto com os alunos de vocês nisso, né? De como que essa imagem ainda está lá sendo apresentada, né? Esse período do Delacroix, ele é um período muito potente em imagem. E se vocês perceberem, nessa aula a gente deu uma volta, né? A gente saiu do lugar geográfico que a gente falou na aula passada, né? A aula passada a gente falou bastante o centro, digamos assim, da arte. Ainda é a Itália no Barroco, né? A gente tem como grande artista ainda o Caravaggio, viveu só a geração dele, mas o Caravaggio. E agora a gente tem a França, né? Essa França revolucionária, digamos assim, é o palco principal desse momento artístico, né? Claro, de uma história da arte eurocêntrica, e todas as críticas que a gente pode fazer a ela, que são cabíveis, mas, né, que numa pincelada aí para a gente pensar a história da arte do século XVIII e XIX é o grande centro. A gente tem artistas produzindo em outros locais de forma maravilhosa, né? Um excelente exemplo a Espanha, que é a Europa, mas que produz de uma maneira muito diferente, e o Goya, né? O Goya é um dos meus artistas preferidos, o Velázquez também, eu gosto muito dos dois. E eles produzem coisas muito diferentes, né, do que o centro. O Goya, a gente começa a ver assim, ó, no Delacroix, que a pincelada, vocês conseguem perceber na Liberdade Guiando o Povo, ele não tem aquela pincelada certinha, o contorno, né? O pincel começa a ganhar liberdade, eu consigo ver a pincelada, né? Parece que a gente passou uma esponjinha, assim, um contorno, entende? Que não tá tão dentro do desenho, né? A tinta já começa a ganhar liberdade. É bem visível no Delacroix, como no Leon Cornet, né? No Jacques Louis David ainda não tem. É uma coisa assim, um mínimo de tempo que isso começa a modificar bastante. E o Goya participa disso, né? O Goya é um artista que pinta muito fora das bordas, fora do desenho. E por muitos ele é considerado um dos primeiros artistas modernos. Ele é muito interessante, né? E aí a gente viu, vocês viram, né? Aqui no Argan, o fuzilamento de 3 de maio em Madrid, né? E é uma cena histórica, né? E é uma cena histórica que ele pinta também de uma forma. Não, também existe uma certa alegoria ali, né? Deixa eu postar o livro aqui. Aqui, né? Aqui a gente tem a imagem, esse homem morrendo por uma grande causa é Jesus Cristo, né? Também é alegórico. Ele tem aqui as marcas que vai na cruz, né? Então, como essas coisas não são tão definidas assim, né? Como ele vai pintar, mas aqui a gente tem toda a questão de contornos, né? Que vai se perdendo. Eu coloquei no vídeo a imagem que ele pinta bem próximo do Velázquez, da família real espanhola. E aí ter toda a questão como ele já vai mostrar algo que vai aparecer, né, um pouquinho para frente, que é o realismo, um século na frente, que é algo próximo do real. Ele pinta uma grande cena de corte europeia, né, bem clássica, mas ele pinta de uma maneira diferente, né, tanto por pincelada como apresentação. Ele pinta um rei gordo, ele pinta uma rainha assim de uma maneira tipo tem toda a questão de luxo de roupa ainda, mas ele já pinta com uma postura diferente, né? Isso começa a modificar, e isso vai modificando até, sei lá, até bem para frente, né? Mas se a gente for pensar, isso aponta muito para o impressionismo ou para um realismo, né? Esse é um processo da arte moderna. A arte moderna ela não é assim, né? Ela vai acontecendo e ela está muito ligada a esses eventos, né? E essa questão dessa revolução, do povo, né? E é uma questão bem romântica mesmo, o termo do movimento cabe muito bem, né? De pensar que essa revolução pelo povo ela é possível, né? Acho que eu sou muito pessimista,
ela deu certo, mas da maneira dela, não deu tão certo assim quanto se pensou, né, naquele período. Tanto que, por exemplo, boa parte desses pintores, eles largam, né? O Courbet, a gente vai ver bastante na aula que vem, assim, são pintores com ideais e isso é abandonado, né, no certo período, assim. É um momento descrente. E o primeiro vídeo que eu gravei da aula de hoje foi, eu falei bem do Nessie, que é o Jacques-Louis David, e aí tem toda uma questão que a gente vai ver a partir daqui, a partir do neoclassicismo, a gente começa a ver, principalmente do romantismo, tá? Uma ligação com a arte brasileira, que a gente vai falar nas últimas aulas, né? Tem toda a questão da formação, por exemplo, do Debré na França, né? E aí ele vem para o Brasil, é o tipo de arte que ele começa a produzir aqui, que é difundido pelas academias de arte, né? Esse é o período onde a arte ela é organizada de uma maneira completamente organizada. A gente tem os críticos de arte, os salões de arte, é toda a arte que depois a gente vai destruir lá no surrealismo, com os movimentos, né, adiante. São esses artistas, né, na França vão ter os salões de arte. E ele é como se fosse assim, ó, cada ano tem um salão. Aí os artistas mandam esses quadros para esses salões de arte, né? É mais fácil de vender, é onde os críticos escrevem sobre ele, né? Todo um processo de arte, né? Que vai se modificar um pouco mais para frente, mas que nesse momento é o grande processo. As academias de arte que existem lá desde o século XVI, mas que aqui estão muito consolidadas, tá? Aqui é o grande momento de tanto que a nossa academia de arte no Rio de Janeiro, né? A Academia Imperial de Arte Brasileira, ela tem ligação com a francesa, né? Por mais que a invenção da Academia de Arte seja algo do século XVI na Itália, a França ela domina esse cenário, né? Político, artístico político nesse momento. Então é interessante pensar. O que eu fiz a divisão assim dos vídeos? Eu falei um pouco sobre Jacques-Louis David, que é o grande, né, o classicista, né? Falei de imagens bem legais, pensar assim como que antes se pinta a cena histórica, mas cenas do passado, né? Como Jacques-Louis David vai pintar, por exemplo, o juramento dos Horácios, né? O julgamento, desculpa. Ou quando ele vai pintar lá o Sócrates, a morte de Sócrates. São grandes eventos de um passado clássico que é exaltado, né, por esse neoclassicismo. Neoclassicismo é um novo classicismo, né? E como que isso é apresentado. Só que a gente vê que o próprio Jacques-Louis David, ele começa a pintar cenas do presente dele, né? Que é a morte do Marat, como grandes cenas históricas, ou a coração de Napoleão Bonaparte. Cenas do presente começam a ser dignas de serem apresentadas em telas de grandes dimensões, né? Porque se a gente tem isso já antes, elas não são telas enormes que anteriormente eram dedicadas a cenas históricas. Então a gente começa a ver isso aqui. Na aula que vem, que é o realismo, a gente começa a ver cenas do cotidiano. Isso ainda não acontece, né? No romantismo, nem no neoclassicismo. São cenas históricas, o próprio tempo é tão digno de ser apresentado numa grande tela de arte como eventos do passado, mas são grandes eventos. São os três gloriosos, são a coroação do Napoleão Bonaparte, né? São essas grandes cenas históricas. A morte de Mahat. Ah, de um álbum que tu gosta? Qual álbum, gente? Eu sou. A morte de Mahat é linda, né? E é. Então, tá vendo? As imagens do neoclassicismo e do romantismo são, sei lá, se eu tivesse que escolher 10 imagens, se eu tivesse que escrever um livro, que eu nunca vou escrever isso, né? Mesmo porque não ia dar certo. De 10 quadros mais famosos do mundo para ser analisados, né? Com certeza, sei lá, 5 ou 4 iam ser desse período. É um período de imagens muito importantes. E se a gente for pensar em Brasil, a gente tem a primeira missa no Brasil, a Batalha dos Guararapes, são as grandes cenas históricas, né? Que é esse período que vai pintar, né? E isso já vai começar se monta para desmontar, né? A aula que vem isso já começa a cair, que aí eu tenho grandes cenas, só que coisas cotidianas começam a ser apresentadas em imagens de arte. Ah, ó, um outro CD com a capa do Marat. O Marat é pintado, né, pelo Jacques-Louis David. Tem um texto muito legal do Marat. Ih, não tá aqui. Eu tenho um monte de texto de aula por aqui. Tem um texto muito legal do Marat, escrito pelo Ginsburg. A gente vai ler.
Medo, Reverência e Terror, né? A gente vai ler sobre o Picasso quando Ginsburg escreve sobre a Guernica, que aí também é uma grande cena, assim, atual, da época e de guerra, de batalha. E nesse livro, o Ginsburg tem um ensaio muito bom, tá? Sobre a morte de Mahat. É ótimo. Inclusive, quando eu gravei lá, eu uso várias questões do Ginsburg para falar um pouco da morte do Mahat, que é um político, né, revolucionário. Eu acho lindo, porque a gente é uma ingenuidade, acho que diz muito sobre a nossa próprio momento histórico, assim. Talvez seja um momento onde uma parcela social acredita numa mudança. Acho que eu faço parte de uma parcela que não acredita em nada disso, está desesperado com o que vê, né? Mas chega a ser bonito esses artistas acreditarem nessa revolução, assim. É muito legal. E o Jacques-Louis David, por exemplo, né? Ele acredita, ele vai ser exilado depois do governo ele se exila, tá? Depois do governo do Napoleão Bonaparte, que aí vem os Bourbons de novo, né? Lá em 1814, ele vai para a Bélgica, né? Vai para Bruxelas e ele desiste de tudo, assim. Ele meio que tá, isso não deu, ele percebeu rápido, né? Alguns demoraram mais. E ele vai se exilar, ele vai parar de acreditar nisso. Então é legal assim ver como eles vão acreditar por um momento, né? É legal e desesperador porque ninguém, como nada disso deu muito certo. E é legal pensar dessa cena romântica que ela apresenta, é um romantismo social e político, né? Um romantismo mesmo meio dentro do que é colocado, assim. A gente tem outras cenas, né? Também. Eu elegi colocar essas. Eu acho que para a história é interessante a gente pensar nisso, nessas grandes cenas históricas desse período, né? E é o período que vai fazer essas cenas. E aí no Brasil a gente vai voltar a ele, né? Para pensar Vitor Meirelles, o Pedro Américo. E aí a gente vai ter, por exemplo, no realismo também a gente vai ter o Rodolfo, né, de Amoedo, enfim. A gente vai ter vários pintores que vão seguir essa lógica, porque a gente já tem uma academia de artes no Brasil. E aí, gente, ficaram com alguma dúvida? Ó, eu fiz o vídeo, aí eu falei do Delacroix, falei do Goya, falei de outros artistas também. Eu fiz 3 vídeos, tá? Estão ali colocados. Eu ia gravar esse vídeo como eu fiz na aula síncrona. Não sei se eu vou fazer na aula que vem, eu acho que às vezes é bom fazer, às vezes não. Mas enfim, só para testar, para não ficar lá os 3 vídeos. Aula que vem. Ah, Vanessa, pode falar a dúvida, desculpa. Liga o Oi. microfone, é mais fácil falar isso que eu falar. É mais fácil falar que escrever, né? A É bem dúvida, mais assim. fácil. Uhum, Tá. claro. A dúvida que eu anotei é sobre o erótico nu. Eu fiquei na dúvida sobre as outras aulas que eu não consegui muito diferenciar o que seria o erótico e o que seria o angelical. E aí, nessa aula, eu queria saber se é essa desproporção no corpo ou é só outra característica comum. Que é o quê? Desculpa, a desproporção do corpo? Sim, sim. Eu perguntei se o erótico nu seria Hum. essa desproporção do corpo que dá mais ênfase às partes que eles queriam. Então, é a questão desse erótico, do angelical, né? A gente chama de. Vou dar um exemplo lá do comecinho, né? A gente vai lá no Platão, aí tem toda a questão do que é a Vênus celestial e o que é a Vênus vulgar, né? Que são as duas que ele vai colocar. E depois isso volta a ser discutido lá no final do 19, principalmente no começo do 20. O que eu vou te colocar? Um não é o erótico, né? Porque o erótico é outra coisa, depois eu falo um pouquinho. O erótico aí tem uma outra teoria, assim, dentro da história da arte. A questão entre o angelical tem algo muito tem algo muito de uma sensibilidade de cada um, mas tem algo muito dentro de forma, tá? Por exemplo, que tu falou da desproporção de corpo, né? O igreja lá com a odalisca. É uma imagem erótica, altamente erótica. Não, ela não é erótica só por causa da desproporção do corpo. Eu tenho vários elementos que apresentam esse erotismo, que estão mesmo fora da imagem, né? Essas questões todas do Oriente, esses tecidos, a forma como ela está pintada numa cama, evocam esse erotismo, né? Não é só a imagem em si. Teoricamente, tá?
O Kennedy Clark é o grande teórico dessa questão. O que o Kennedy Clark vai colocar? Ele vai colocar com as proporções, ele vai bem nessa questão de proporção. Então, poderia ser analisado assim, tá? Por exemplo, ele vai trabalhar com a Vênus dos Medici ou o Botticelli, né? Como é uma imagem completamente proporcional, mas não é só a proporção, é a questão de gesto, né? Porque o gesto que o corpo tá, eles direcionam o olhar do espectador para uma certa questão, assim. Só que para vocês não entenderem como realmente essa dúvida ela cabe, tá certa, porque o que eu concordo, e vários historiadores estão comigo, não é tão simples assim, né? Depende muito do olho de quem. E eu não acho que um nu não é erótico, né? Eu acho que, como eu não acho que só nus são eróticos, acho que tem imagens que não tem nada de nudez, por exemplo, sei lá, tem naturezas mortas que são altamente eróticas. Não é algo tão simples assim. Para pensar erotismo, tem várias maneiras de pensar erotismo, também é importante pensar isso. Ou essa nudez de uma forma ou de outra. Mas o erotismo, ele geralmente está ligado a. A gente usa o Jorge Bataille, né? Muito, que é o teórico que eu uso para trabalhar com isso, tá? Quando eu trabalho na pesquisa. Que aí são outras questões, é uma questão mais que está ligada à psicanálise, ela é mais profunda, assim. Mas a liberdade guiando o povo, por exemplo, grosso modo, ela não é uma imagem. Eu estou voltando, não, vocês não estão. Ela não é uma imagem que evoca eroticidade, né? Ela tem algo de erótico, mas a imagem em si da mulher não evoca. O erótico talvez esteja nessa relação dela com o corpo morto aí, tá? Mas é uma questão um pouco mais. Porque o erotismo, ele sempre está ligado à violência, tá? E é por uma questão, por batalha, assim, bem de formação humana, da onde esse ser humano começa a pensar no erotismo, que seria aonde se tem esse clique, que o ato sexual ele não é um ato de procriação só, é a questão do prazer, aonde se começa a ter essa ligação. E aí tem uma questão com morte, violência, é algo assim um pouco ligado à psicanálise, assim mesmo. Mas o corpo. E aí também é muito de cada um, sabe, Vanessa? Pode falar assim, eu acho, para mim é uma imagem que tem questões eróticas. Que legal, sabe? Aí tu sabe, por quê? Aí é muito legal fazer exercício. Por que para mim ela é erótica? Por isso e por aquilo, né? Porque tem toda uma questão teórica do que é, do que não é erotismo, segundo um, mas tem muita questão de olho, assim. E como esse erotismo, ele muito tá fora do corpo, né? Às vezes está dentro. A falta dele, né? O Botticelli, lá na Vênus, né? O nascimento de Vênus. Seria a imagem que o Kenneth Clark considerou que é o nu que menos tem erotismo. Digamos assim, não é erotismo que ele fala, né? Porque ele fala, na verdade, do vulgar ali. Seria celestial, angelical. E aí é o próprio corpo dela, né? Que é apresentado de uma maneira, a posição das mãos, como isso forma, né, a maneira como o espectador entra na obra. Mas é algo que vocês têm que, claro, entendo, né? A gente quer, mas pensar assim, tá, e para mim, essa imagem evoca erotismo e por quê, né? Para mim, a imagem em si, para mim, é pessoal também, da liberdade guiando o povo, o nu não evoca, é o conjunto que evoca, e os mortos, né? Embaixo. Mas é uma questão também que é muito atingir o objetivo, né? Não tem resposta certa, assim. Não poderia colocar no vestibular. Essa imagem é uma imagem erótica ou não? Teoricamente, por uma linha teórica, sim, mas assim, o olho é de cada um. Então tem coisas que são muito subjetivas na arte. E é muito legal isso, né? E na história é um pouco complicado, às vezes, porque a gente é ensinado a trabalhar muito numa linha de uma racionalidade, e ela existe na história da arte, tá? Existe uma racionalidade teórica, mas existe uma subjetividade, uma emoção de olho. E aí é onde usar os dois juntos, às vezes dá uma. Mas é isso mesmo. Entendeu? É isso aí, vai ser bem mais profundo. É um meio. A coisa. Bem embaixo. É bem profundo. E teoria de erotismo é bem. Que aí pega bem Lacan também, Freud, é bem psicanálise. Mas não é só a desproporção. Mas sabe que essa tua análise, quando tem desproporção erótico, é boa. Porque é o corpo que é menos. É uma boa
um corpo menos contido, assim, pela arte, sabe? Mais livre. E aonde eu consigo pensar, talvez, nessa desproporção. É interessante, em corpo feminino é bem interessante mesmo pensar, né? Que esse corpo desejável, planilhado lá, do padrão, ele não é o corpo tão erótico assim, né? É legal pensar como essas saídas que talvez gerem isso. É interessante, ok? Alguém tem mais alguma questão, gente? Dúvida? Eu não gravei os vídeos da semana que vem, da passada eu gravei. Eu vou gravar, eu acho que é amanhã ou quinta, tá? Acho que é o quinta. Aí eu vou gravar direitinho. O texto é um texto. Eu separei. Antes eu tinha colocado os dois textos juntos. Parei para ficar mais separado mesmo. A primeira aula é o realismo, a semana que vem. Os dois textos, né? O realismo e o impressionismo, são do mesmo autor, que é o Michaeli, o italiano. A semana que vem a gente vai trabalhar com romantismo e na próxima, né, com impressionismo, tá? Eu só separei, é bem pequenininho, tem 5 páginas. E é bem tranquilo, assim, ele não é tranquilo, é um texto bem uma questão política, mas é fácil de ler. Eu vou parar, preparei 3 videozinhos também, tá? Aí eu não vou fazer que nem essa, eu vou gravar os vídeos e vou falar geral no encontro síncrono. Fiz diferente. Essa semana foi o fichamento, tá? Se alguém, a questão de prazo, a gente negocia. Me escrevo para as monitoras. O PCC também. Deixa eu pensar mais. Acho que é isso. Ok? Eu só queria comentar uma coisa que eu lembrei dela falando de erotismo. Eu tô fazendo um ensaio para aula de história independente, América Independente, e eu tô meio que pesquisando assim a representação indígena nas obras, em comparação com Diego Rivera, assim, o muralismo. E eu tô dando uma olhada no romantismo brasileiro, assim, Moema, Último Tamoio, até a Primeira Missa no Brasil, sim. E tem muito, para mim tem muito erotismo nessas obras, assim, a representação indígena. E Tem. me muita atenção no que ela falou, assim. Daí eu vou tentar fazer essa comparação. Tem um artigo que eu escrevi sobre a Moema. É a Moema e a. Qual que é a outra que eu escrevi? E a Judite, né? Que eu não me aguento. As duas, mas as duas brasileiras. O Vitor Meireles e o Pedro Américo. Tá numa revista que chama Uhum. Visualidades. Ah, eu vou dar uma olhada então, porque eu tô achando muita pouca coisa em relação à representação indígena. E E tem, eu tô gostando de analisar essas imagens. e tem uma tese de doutorado sobre a Moema, que foi orientada pelo Jorge Colli. Eu tenho a referência desse livro, é Miyoshi, é um mosca meio japonês. Ele é bem bom. Então, porque assim, que eu vejo de diferença na representação do romantismo brasileiro e do muralismo mexicano é que eles representam os indígenas com muita força, muita garra, é muito, assim, é muito. E no romantismo brasileiro é uma coisa mais passiva, o corpo, a pele, a cor, o Mas por que tu cabelo. acha? Ó, por que tu acha? Eu ainda tô desenvolvendo essa ideia, porque eu não sei muito bem qual obra eu vou pegar, porque eu acho que se eu abranger muito, vai ficar muito. Gente, por quê? Porque o romantismo brasileiro é século XIX, é Academia de Arte. Diego Rivera é modernismo mexicano. O Diego Rivera, ele tá sendo. Os dois são indianistas, vão para os índios, mas vão por uma razão Uhum. diferente. O Tem muito a ver brasileiro. com a Revolução Mexicana também. Isso mesmo, Malu, é momento político. Porque o romantismo brasileiro sei lá, Jorge Alencar, tá até a narração, assim. Ele vai escolher o índio como o herói nacional, mas ele é o bom índio, ele é o índio bonzinho, gente, é o homem cordial. E é o mexicano, não, porque aí já é modernismo. Aí o mexicano estaria mais numa pegada ali da Tarsila, o Apuru, que come gente, cospe o europeu. É um índio que ele é um índio brabo, entende? É que é Assim, tanta coisa que se relaciona que a gente vai estudando e vai entrando em outras obras e tentando comparar. Nossa, tô gostando muito disso daí. eu amo Diogo Rivera também, apesar de todos os problemas que ele teve com a Frida. A gente falou mal do Rondana na última aula, mas Uhum. ele é incrível. Ele é incrível, ele é muito bom. E o índio dele é muito bonito, é muito forte, né? Uhum, muito.
é Pega em lindo. armas, é tão, assim, é muito forte. A cor dele é muito, Amarronzado, muito né? linda, assim, vermelha. Nossa, é É linda. lindo, é lindo. Mas é bem legal para vocês verem como isso, esse movimento agora aqui na arte clássica, né, na América Latina, essa arte, grande arte, isso começa a ter uma ligação direta. E até o Rivera lá, que teoricamente é um pintor, né, um pintor modernista, tem muito algo do romantismo, né? Porque é isso, é um índio que ele é mais brabo, ele é feroz, ele vai lá, mas é um índio, é uma visão romântica, né? Sim, Romantizada. uma revolução romântica, uma visão romântica da Revolução Mexicana mesmo. Isso mesmo, Malu. E é bem legal quebrar o tempo nisso, né? Que a gente vai vendo. Por isso que esse momento é muito importante da arte. Que a gente não consegue, né? Não é para ver ele só no 19, ele tá no modernismo, ele tá em vários, né? Esse Acho que movimento só muda o objeto de romantizar. Antes eram as coisas mais clássicas, e agora é a revolução, é a luta, isso é mesmo, diferente. isso mesmo. É bem legal. E o índio tem diferença, tá? O índio brasileiro do romantismo, ele é mais comportadinho. O mexicano, ele também é, tá? No 19, ele. Mas, sei lá, o do Peru não é. O do Peru do 19, ele já é mais, assim, robusto, sabe? Aquele índio mais, assim, é legal, é interessante, até na América Latina muda, assim, no período. Mas é muito de datação. Mas dá para fazer uma tese sobre isso. Tá, oi, uma boa? É porque eu estou fazendo ensaios, só que a gente vai se aprofundando e vai surgindo coisas e problemáticas e que é muito legal. Muito legal. Estou gostando muito de estudar isso. É bem legal, é bem legal. E muralismo é fantástico. Tá fazendo o Campinelli, né? Isso, muito Aí bom. ele conhece horrores, eu não conheço o México, é meu Sim, sonho. ele deu uma aula só de muralismo, porque tem um pessoal da museologia que também está fazendo. Ai, meu E daí ele deu sonho. a aula e eu falei, não, vou ser obrigada a fazer sobre. Meu Deus do céu. Eu Porque eu vou. já ia fazer sobre a representação dos indígenas nas imagens, né? Sempre focada na arte, né? Porque é o que eu gosto demais. Só que daí quando ele falou desse e mostrou as imagens, eu falei, não, vou ter que fazer a comparação, não dá. É É bem legal. muito, muito legal. É meu sonho de viagem, o México. Vamos ver. Esse ano não vai dar, mas ano que vem eu quero ir para os muralismos, comer na rua. O Rampinelli sempre me dá dicas. Já tem um caderno anotado. Ai, gente, então tá. Me escrevam qualquer coisa. Eu vou aumentar lá os prazos do questionário, tá? Já vou fazer. Eu não digo agora, porque eu preciso fazer almoço. Eu preciso fazer almoço. Mas depois eu faço, tá? Já, já, daqui a pouco eu faço. Então, até mais. Escrevam qualquer coisa, combinado? Boa tarde, O link. professora. Boa tarde. Thiago, ainda bem que falou. A tua voz, me lembrei. Eu vi o teu questionário, tá? Eu consigo ver direitinho que tu respondeu, tá? Que tu fez. E não vai a nota. Eu também tentei alterar a nota e não consegui. Mas eu já anotei na minha caderneta de fechar a nota que tu fez. Então, na hora de fechar, eu arrumo a nota, não se preocupa. E eu consegui Meus ver direito. pecados são profundos demais para encontrarem perdão. Mas tá ali, tá? Eu já anotei na minha caderneta. E aí, qualquer coisa, tu me lembra no final do semestre, mas tá anotado. Tá bom? Muito Aí gentil eu da sua arrumo ali. parte. Bom almoço para você. Ai, lá vou eu cozinhar. Minha mãe não cozinha, sobra pra mim, gente. Tchau, tchau. Até mais.